Oi, pessoal. Tô esperando a minha amiga Denise, que a gente vai fazer uma live conversando, né, sobre alguns assuntos. Esperando ela aqui. Deixa eu ver se ela... Deixa eu avisar ela aqui que a gente já começou. Deixa eu ver se ela recebeu o convite. Olá, garoto. Oi, Tudo bem? tudo? Eu acho que eu tô torto aqui. Acho que tem que ficar assim, né? É, é melhor, né? Bem Ou, en- melhor. ou então eu não consigo apoiar aqui. Calma aí. A Ai, gente, a gente nunca se encaixa no corpo. nossa, essas tecnologias não é fácil. Ai, ai, o celular vai cair daqui de cima daqui a pouco. Calma aí. E tem uma sombra, tá vendo? Uma sombra que persegue, É. uma sombra. Tá, eu vou ter que segurar com a mão mesmo, viu? Não tô conseguindo aqui botar um apoio. Que droga. Essa, impressa, a gente aguarda, né? Aham. Calma aí. Ai, que saco, cara. Temos a vida toda, né, Polaquinha? Queria ter uma coisa maior aqui pra colocar. Ó, vou deixar assim. Só que daí eu não tô te vendo, tá? Eu não vou conseguir te ver daí. Você não consegue me ver? Nossa, Eu tô. tá. Botei um treco na frente aqui. Nossa! Então, nós estamos nos encontrando aqui no hiato coletivo, né, minha gente? É um grupo elaborado pelo curador Igor Guedes, né? E ele nos convidou e nós estamos aqui produzindo arte, né? E Uhum. hoje, essa semana, o tema é livre, né? Cada um escolhe o tema. E eu estou fazendo uma abordagem sobre o erótico desde as primeiras horas desse dia, né? Uhum. Então, a live vai tratar mais ou menos desse assunto. E eu convidei o Matheus Moscatelli, porque nós somos formados bacharel em teatro pela PUC, né? Uhum. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Coordenadora do curso foi a Silvia Monteiro, então vocês imaginam que a gente tem assim mestres excelentes, né? Só na porrada. Justamente. E o TCC, o meu TCC foi junto com o Moscatelli e o Ezequiel Rodrigues, né? E a peça que nós escolhemos para o TCC tem a ver com esse contexto sobre o erótico, que foi um autor contemporâneo, dramaturgo, né, escritor, autor, John Fosse. Né? A peça chama-se Inverno e o tema da peça é a relação de uma prostituta, entre uma prostituta e um homem. Né? Uhum. Então, por isso que eu escolhi o Moscatelli, porque a gente aí vai desenvolver uma conversa, né? Vamos ver o que acontece. Eu não gosto de. Nossa vida é uma coisa que não é programável. A minha É, vida não é valor. programável e nem é de ninguém. Então, eu procuro sempre, assim, ter mais ou menos a noção do que vou dizer, mas eu gosto mais, assim, que a coisa siga o fluxo do momento, né? E o teatro, ele tem a coisa do teatro é o aqui e agora e essa presença, né? Então eu estou aqui de corpo presente e o Matheus também. Ó, Matheus, manda Eu só amigo. eu quero pedir que tenha mais audiência. Só tem uma pessoa vendo. Vamos aumentar aí, galera. Vamos aumentar. Nada, né, Matheus? A Oi? gente grava amanhã, deixa lá, né?
Não, a live ela fica lá no perfil do Yato lá. Fica um dia lá. Bom, dá para baixar também, para Olha, guardar, assim. eu não sei se dá pra baixar. Eu vou ver daí depois na hora que eu finalizar, se dá pra salvar daí. Beleza, vamos ver, né? Então, Então, você quer que eu comece a fazer algumas perguntas? fale, Matheus. Indague. Tá. Então, assim, né, pessoal, que de uma pessoa só. Então, o nosso trabalho foi muito bom, assim, porque é muito interessante você descobrir a evolução dos personagens, todo aquele processo, né? A gente teve um processo muito grande, assim, de descoberta do personagem da peça. A peça de On Fosse, ela é uma peça diferenciada, ela mostra uma realidade muito diferente do que normalmente a gente vê, né? Eu acho que o que eu mais gostei, assim, do trabalho em si, né, da nossa peça, é que ela aborda muita questão, assim, emocional, assim, dos personagens, tipo, no sentido, assim, de carência emocional, essa questão dos rótulos, né, que as pessoas têm, você quebrar esses paradigmas do rótulo, né? E o legal, assim, que como nós temos idades diferenciadas, né, a gente não tem a mesma faixa etária, a gente tentou trazer essa quebra, sabe? Porque são duas pessoas, né? São duas pessoas diferentes, porém que se amam, né? Que tem um desejo em si, né? Eu acho que esse é o lance, sabe? E daí, Denise, falando sobre isso, eu queria saber, assim, o que que você... Como é que foi a Denise antes dessa peça e como foi a Denise depois? O que que agregou para você, assim, a construção dessa peça? Então, a obra do John Fosse, ela estava sendo discutida, né, no grupo de estudos Teatro Contemporâneo, né? Uhum, E eu fiquei assim sensibilizada assim com a ousadia da maneira dele escrever, né? Então a gente percebe no teatro contemporâneo que não existe essa linearidade, não existe a individualidade, não existe o eu, né? E de forma que o ator ele tem que usar o máximo dele próprio para desenvolver um trabalho e uma estrutura em cima desse texto, né? uhum. Então, assim, o que eu senti foi justamente sair daquele enquadramento clássico, né, que a gente, as pessoas assim que não têm tanta proximidade com o teatro, intimidade com o teatro, elas imaginam uma peça com início, meio e fim, né? Um teatro com aquele palco tradicional, né? Então, Uhum. isso, todo esse processo histórico do teatro é, exige do ator uma outra forma de posicionamento também, né? E Uhum. essa forma de posicionamento também tem relação com o público, né? Então, no Exatamente. teatro contemporâneo, o espaço que a gente usa é outro, né? A gente escolhe, dependendo do texto que a gente for utilizar, a gente pode desenvolver um espaço físico de outra natureza, outro contexto, às vezes até mesmo fora do próprio teatro, pode ser até desenvolvido na rua, seja onde for, né? Então, e eu sempre, na minha vida, eu sempre gostei assim de coisas ousadas, né? Eu não gosto dessa mesmice, eu não gosto das coisas muito bem organizadas, né? É porque às vezes as coisas muito bem organizadas num quadradinho, elas quebram elas interferem nessa Ingesta. liberdade de você desenvolver um trabalho artístico mais ousado, né? E o Uhum. segundo aspecto que eu, além dessa linguagem diferenciada do teatro contemporâneo, é por eu ser justamente, porque a nossa equipe de trabalho, né, o nosso elenco, ele, na verdade, ele foi assim escolhido bem em cima da hora do TCC, né? Então, assim, eu, que sou mais, cronologicamente falando, mais velha, né, 54 anos naquela época, então, e os meninos, né, 20 e poucos anos, então existe, assim, uma diferença,
Mas essa diferença, dentro do teatro, essa diferença, ela não deixa de existir, né? Exato. Não, porque não é a Denise que está ali, né? É o corpo da Denise, mas não é a Denise que está ali, né? É uma Exato. outra coisa que a gente desenvolve. Então, até comentei com um dos professores da PUC, né? Eu disse assim, porra, cara, uma puta com 54 anos é um negócio esquisito, né? Daí ele disse assim, mas você tem que acreditar na fé cênica, na fábula que você conta. Você tem que acreditar. Foi o Júlio que falou isso. Aí eu passei a ver a coisa de outra forma, né? E mesmo porque a, a estética não é essa beleza, né, que a gente está acostumada a ver lá, a Gisele Bündcher, a Exatamente. fulana. Não, não. A beleza, a estética no teatro tem uma outra conotação, bem mais ampla, né? Tanto isso é verdade que o teatro está aberto a todas as pessoas que dele queiram entrar e desenvolver um trabalho. Exatamente. E você, E Deus, o que você sentiu assim? não, então, isso que eu achei interessante, porque então a Denise ela postou lá no Yato, depois vocês dão uma olhada, eu vou tentar aqui compartilhar nos stories aqui um pedacinho do tá no IGTV, né? O nosso teaser. E fazia muito tempo que eu não tinha visto, né? E eu achei muito legal porque é que assim, a gente acaba esquecendo, né? Foi em 2017, né? Já faz bastante tempo. Mas assim, eu acho interessante revisitar isso, porque a gente vê como realmente a gente estava naquela fé cênica. Eu não estava sendo Matheus, eu estava sendo o personagem. Então é muito legal você ver aquela dinâmica, o corpo, a postura. E assim, é bem isso, você vê toda a sensualidade, você não vê o físico, a estética física, você vê a estética sensorial, o que que aquilo te projeta, o que que aquilo faz você sentir, sabe? O toque, a expressão, tudo isso, facial, gestual. Então eu acho que esse é o lance, sabe? A estética é isso. Eu acho que as pessoas confundem um pouco o que é estética de verdade, sabe? Tipo, foca demais no físico. E o físico, ele é moldável. Ele, né, a gente, no teatro, né, a gente estuda a cinesfera, né? Que é o nosso espaço, nosso campo de atuação, né? Campo físico, né? Pode É, falar. essa corporeidade dentro do teatro, ela se desenvolve numa natureza diferente que a nossa rotina diária. Não que a nossa rotina diária não possa contar com uma corporeidade diferenciada, desde que a pessoa se proponha isso no seu dia a dia, né? Uhum. E, inclusive hoje em dia, existem muitos profissionais que trabalham isso, né? Quando a pessoa é tímida, quando a pessoa tem dificuldades e tal. Mas não vamos fugir do nosso tema central, que é o erotismo, né? Isso, exatamente. Eu E ia falar. vamos, né, a gente está falando do corpo, né? Dessa, dessa coisa do teatro, mas eu queria citar que nesse texto do John Fox, a gente vê assim, tá lindo, Matheus. A gente vê esse erótico, né? E foi em função, o que me chamou também a atenção foi essa coisa do erótico, não do pornográfico, do erótico Sim. na obra dele. E daí eu tive que fazer também uma pesquisa, né? No TCC a gente faz uma pesquisa mais aprofundada na obra de um psicanalista, né? Que Uhum. aborda justamente esse erótico. O nome estava na minha boca e eu comecei a falar o nome do autor fugiu. Mas ele escreveu sobre o erotismo dentro do contexto psicanalítico, né? Porque eu Uhum. tenho uma formação psicanalítica de quando eu comecei, quando eu era jovem, né? Eu só fui para o teatro fazem uns 10 anos, mais ou menos. Só entrei no teatro, mais ou menos, né? Mas eu Ah, vejo assim, muito, hoje em dia, as linguagens, né? Elas estão cada uma está contribuindo de alguma forma para que a coisa aconteça, né?
Então, Exatamente. nessa contemporaneidade, a gente vê assim como a gente pode, tanto isso é verdade que estamos agora aqui numa pandemia e a gente pode usar o Instagram, pode usar outra ferramenta para poder se comunicar com as outras pessoas e falar do teatro. Né? Então, isso é fundamental. Como as linguagens dentro da arte ou dentro da tecnologia, elas podem oferecer e agregar para a produção de uma pesquisa, seja uma pesquisa dentro da filosofia, seja uma pesquisa dentro do contexto artístico, não importa do contexto da psicologia, né? Eu Uhum. acho assim que a gente tem que sair um pouco desse radicalismo, né, clássico, universitário, que ciências humanas, ciências exatas, né, medicina, Para psicologia. segregação, né? Essa segregação de ficar separando as coisas, né? Sim, e eu nunca fiz isso na minha vida, porque eu tive assim, eu diria assim, eu tenho várias vocações, né? E eu tenho uma coisa minha que é uma coisa muito autodidata. Eu vou aonde a coisa me chama, eu vou, né? E aí eu vou catando, né? Catando aqueles elementos que podem ser referências para minha para o meu fazer diário, para o meu fazer artístico, né? Porque eu acho que o artista é isso, o artista ele não fica encaixado, né? Ele não fica dentro de uma caixinha. O artista ele tende a ampliar o seu universo e principalmente essa coisa da transgressão. Então, voltando ao contexto do erótico, no erótico, na sexualidade, essa transgressão ela está presente, né? Não existe uma possibilidade de você sentir tesão por outra pessoa se essa transgressão não estiver ali. E a transgressão, dentro do contexto psicanalítico, ela é sempre uma. Quando você transgride, você dá um passo adiante. Né? Quer dizer, você consegue deixar uma coisa para conquistar outra. Né? Eu queria fazer um adendo, se posso, só para que eu lembrei agora uma coisa. E oi? Eu falo demais, pode falar, Matheus. Não, Fala aí. tranquilo. Não, que eu ia falar sobre isso, exatamente isso. É essa questão de romper, porque assim, eu vou falar até da minha experiência. Quando eu comecei os ensaios, porque assim, era uma peça muito diferente. Eu tive, ou a minha turma anterior tive dificuldade, né, também com isso, e tudo mais. E daí quando eu entrei no Quadenize para fazer essa peça, foi uma descoberta para mim, era tudo novo. E eu tinha um certo bloqueio. Só que com o tempo, daí a Denise, o que que a gente fez, né? Vamos ensaiar, vamos ensaiar, vamos ensaiar. E você começa a perceber que aquele corpo, ele vai se soltando, você vai entrando no jogo, sabe? É um jogo. Sabe, você vai se conectando com aquele outro corpo, que é a outra pessoa que está ali, né? E a partir do momento que você rompe com isso, você começa a descobrir uma linha, a linha do personagem. Para onde esse personagem está se direcionando? Para qual o caminho desse personagem? E é muito legal você ver todo esse processo, porque a gente gravou todos, a Denise, né, a minha amiga querida, graças a Deus, ela gravou todos os ensaios, né? E é muito legal ver esse processo. Eu acho que, por isso que eu falo, quando você for trabalhar com alguma coisa muito importante, grave. Grave todo o processo. Às vezes a gente não percebe o tanto que a gente evolui. A gente se autocritica muito, né? A gente critica o nosso corpo, a nossa voz, o nosso gesto. Mas é muito importante você ver a evolução. Por isso que não dá para comparar um ator com o outro, uma peça com a outra. Cada peça vai ter o seu diferencial, né? Então, esse é o lance. Eu acho que você quebrar isso transforma. Você consegue descobrir a linha do personagem, para onde ele está indo, né? Todo esse erotismo, ele vem junto. Porque o erotismo não é algo racional, ele vem, é algo físico, né? Você joga para fora. E no caso do ator, a gente tem que entrar no personagem, a gente vai fazer toda uma descrachar toda aquela peça, né? Tudo o que ela quer dizer, e a gente vai criar também a nossa interpretação em cima daquilo, daquele personagem, né? E o corpo responde a isso. É algo até natural, porque o corpo ele vai respondendo e você vai direcionando para onde você quer que aquele corpo vá, né? Então é bem isso, sabe? Eu acho que o erotismo numa peça é assim que, pelo menos assim que foi para mim, sabe? E eu acredito que talvez para Denise também.
Mas eu acho que é um assunto realmente muito interessante, né, dele? Aham. Tem essa coisa, o que o Matheus está falando, né, que a gente chama de orgânico, tornar o corpo orgânico no teatro, né? Uhum. Para que ele tenha essa presença no palco, para que o ator passe essa presença, esse corpo ele tem que responder aos estímulos, né? E para que ele responda aos estímulos e ele tenha esse reflexo orgânico, é necessário muitos e muitos e muitos ensaios, né? Então, e dentro de cada ensaio, a gente quando a gente faz TCC, todos nós somos diretores, né? É necessário você visualizar o que você está fazendo, Uhum. certo? O que é que está acontecendo? Qual é esse fluxo? Para onde esse fluxo leva, né? Porque quanto mais você tira dentro dos ensaios a racionalização, né? Porque o teatro é isso, você tem que mostrar, certo? Não, porque eu estava pensando isso aqui, e daí? O público vai ver, né, o que você está pensando? O público tem bola de cristal para saber? Não tem, Não. né? Ele está vendo, né? Então, a grande dificuldade dos atores assim que estão começando é fazer justamente com que essa carcaça aqui ela responda, né? E ela passe um significado, um sentido e tudo mais, né? E o trabalho com o Matheus assim foi muito legal porque eu gosto de ensaiar e o Matheus ele nunca faltou um ensaio que eu me lembro se nunca faltou, né, Matheus? Não, E não, só se for uma coisa grave, assim, se eu fiquei doente, alguma coisa assim. Sim, e outro aspecto que a gente sentiu assim dificuldade, porque eu resolvi colocar, eu sou apaixonada pelo tango, né? E eu quis encaixar de algum jeito o tango dentro da peça, né? Da- Daí eu escolhi uma música do Astor Piazzolla, que é, nossa, o Astor Piazzolla é o tango novo de Buenos Aires, né? O tango contemporâneo. Vuelvo al sur, né? Lindo, maravilhoso. E o que que acontece? Acontece que nem eu sabia dançar tango, e nem ele, e nem o Ezequiel. Então, a gente teve que, passo a passo, não que a gente tenha aprendido a dançar tango, não foi dessa vez, eu aprendi só depois. Mas eu digo assim, do nada, a gente conseguiu, né, realizar alguma coisa, né? Vamos voltar para o erotismo, Matheus? Eu acho que agora me veio, Matheus, me veio uma coisa bem legal, que Ah, as pessoas que não têm essa intimidade com o teatro, depois que a gente fez o TCC, veio muita gente me perguntar se eu tinha caso com o Matheus, entendeu? Né? Se eu estava namorando com o Matheus. nossa, super. A gente quase casou, viu, gente? Quase casou no cartório, na igreja. De repente, às vezes a família da gente fica brava, porque, nossa, virou uma vagabunda agora, lá, ó, fazendo papel de puta, não sei o quê. Gente, nada a ver, né? Então, essa plasticidade emocional de constituir um personagem é uma coisa, assim, trabalhada, a gente tem que trabalhar isso, né? Exatamente. Eu não sou aquela figura ali, mas o corpo é meu, né? Eu sou Denise, né? Eu sou isso, certo? Uma Eu coisa, sou. O que é isso, eu não sei, beleza? coisa que eu queria Então, falar, assim, não, só vou dar um adendo, não vou mudar o assunto, não. Oi, fala. Beto. Ó, o Beto tá aqui, ó. O Beto apareceu aí. Gente, só para dizer, gente, o Beto Consentino é um ator maravilhoso da peça que eu Esse dirigi, cara é do caralho, gente. Os Perdidos de Plínio, que em 2019, a gente apresentou no Teatro Bahia. Um brinde a você, Beto. O Pode brinde falar. de álcool. Álcool já. Pois é. Não, Pode falar.
Ô, gente, depois eu vou tentar ver se eu consigo linkar ali que o Beto ele fez um filme maravilhoso lá em Morretes, né? Que fala muito da cultura local. É, Olha, sinceramente, é um dos melhores assim filmes, tipo, brasileiros que eu já assisti, de verdade. É um filme assim incrível. Então, assim, eu vou tentar disponibilizar no meu Insta. Eu vou ver se eu consigo botar no hiato também, né? Mas, gente, também. sério, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. E tá no YouTube, gente. Tá lá no YouTube, tá disponível para todo mundo ver. O Avarento. É o O Avarento. Avarento. Assistam, tá no YouTube. Muito legal. Então, Fala. gente, então o que eu ia falar é o seguinte. Eu, assim, eu sempre fui. Eu sou uma pessoa, assim, muito sensível no sentido, assim, não é sensível emocionalmente. Mas eu sou uma pessoa muito, assim, que eu percebo as coisas, né? Demais, né? E quando eu fiz a peça com a Denise, eu queria romper muitas coisas em mim, né? E por isso que eu decidi fazer com ela, porque eu vi a forma a Denise tem uma forma de trabalhar muito verdadeira. Ela tem uma verdade muito, olha, eu acho que é a pessoa mais assim honesta que eu já conheci na minha vida, assim, sabe? É a pessoa mais ela é o que ela é, né? Doa a quem doer. E eu sabia que ela podia me ajudar nisso. E ela é uma pessoa do caralho, assim, né? Então, assim, foi uma experiência, olha, que mudou minha vida, sabe? Foi muito gratificante, porque a nossa peça, eu tive que romper com muitos medos. Eu tinha muito medo, assim, de fazer algo erótico. Ainda mais com uma pessoa que, assim, porque assim, a gente tem que fazer, porque a Denise tem aquela verdade, né? Então, assim, vamos supor, se eu tivesse não sendo erótico o suficiente, ela ia falar, ó, Matheus, vamos trabalhar. Então, assim, eu acho que realmente foi uma experiência incrível. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, assim, tem que passar por algo relacionado ao teatro, sabe? Eu acho que o teatro, ele ajuda, ele força a gente sair daquela bolha, sabe? De romper com os nossos medos, com os nossos preconceitos em relação a nós mesmos, né? Ao nosso próprio corpo, o que as pessoas vão pensar, né? E eu acho que foi isso, sabe? E daí quando você rompe essa bolha, você começa a ver que o erotismo tá em todo lugar. Tá no gesto, tá em tudo. Não é só uma pessoa. Eu mudei muito a minha visão. Eu tinha uma visão muito assim, preconceituosa em relação ao que é erótico, né? O que que é o erótico? O que que o erótico é você ver pornô. O erótico é alguém pelado. Não. O erótico é energia. Ela é algo que desperta em você. E às vezes até coisas que você nunca pensaria. Até coisas assim, metafóricas, assim, como é que fala, né, a palavra? Como é que abstrata, coisas abstratas podem despertar o seu erotismo. E no teatro a gente tem que explorar isso, sabe? A gente tem que explorar todas as possibilidades. Às vezes, vou dar um exemplo, a gente tem uma cadeira em cena, a gente tem que pegar aquele objeto e explorar tudo que a gente consegue eroticamente naquele objeto. E não é só no sentido escrachado da coisa. Às vezes só a forma de você manipular aquele objeto, manipular o espaço cênico, né? E é isso, sabe? É um trabalho que é diário. No teatro, você tem que toda hora ensaiar. Não dá para você ensaiar de vez em quando. É um exercício diário. É uma doação, né? E, e então é isso, sabe, gente? É basicamente isso. Por isso que eu escolhi a Denise, porque eu acho que ela é uma atriz, assim. Ela pode até não se considerar uma atriz, assim, incrível, mas para mim ela é, porque ela tem uma verdade cênica absurda, sabe? E foi muito gratificante para mim trabalhar com ela. Vice-versa. O Matheus se tornou um dos melhores amigos meus, sabe? E a gente conversa muito sobre os humanos, né? Porque nós não somos tão humanos assim quando pensamos. Não. Mas o Matheus, quando ele falou aí da cadeira, né? Esse objeto, né? Trabalhar o objeto, a textura, E, e o erótico tem a ver, porque nós somos a nossa pele aqui tá cheio de sensores, né? O nosso olhar, né? O quanto para o desejo, para o tesão, olhar o outro é importante, né? O que esse outro tem que eu não tenho, que eu tanto quero.
né? E o quanto o relacionamento sexual, né, ao longo da história, assim, ele foi rompendo, né, rompendo barreiras, principalmente para as mulheres, né, que eu vejo assim, eu citei a Hilda Hilst, né, como uma representante, né, escritora. Existem outras escritoras também, né? Eu gosto de escrever sobre a sexualidade, né? Seja poema, seja literatura, não importa, mas eu gosto de tocar o outro dessa forma, né? É uma forma específica de tocar, né? E o erótico, se a gente for ver filmes antigos, eu também gosto de ver filmes antigos Você de vê? natureza sexual, a gente vê coisas incríveis. A gente vê coisas incríveis. Né? Então, às vezes a gente acha, né, que essa opressão sexual existe a opressão sexual ou assim essa rigidez, essa dificuldade, essa repressão, ela tem a ver com o crescimento da gente, com o desenvolvimento da gente. Né? Assim como eu não gosto, naquilo que eu faço, assim, eu não gosto de radicalismo, sabe? Eu não gosto, quando eu estou estudando psicanálise, eu não gosto do cara radical, que fica só naquilo. Sabe? Quando eu estou lendo um filósofo, eu também não gosto do cara que fica só aquilo, e o mundo gira em torno daquele. Não, gente. Nós mesmos, durante o dia, nós somos 1001 pessoas, né? Quer dizer, Exatamente. de repente a gente está com raiva, de repente a gente encontra uma pessoa ali, de repente a gente muda o estado de humor, né? Eu acho que o artista ele tem que ter essa abertura para poder acolher todas essas informações que vão que vão passar por isso aqui, que vão atravessar essa ferramenta aqui que é o corpo, né? E ser utilizado de alguma forma, porque o artista, ele é a voz, né? Ele faz essa representação, né? Essa Uhum. coisa do outro, né? Dessa realidade, alguma coisa que ele quer. Não existe nada neutro nessa vida. Não existe psicanalista neutro, não existe psicólogo neutro, sabe? Eu ouvi muitas vezes, quando eu estudava psicanálise, eu ouvia pessoas, sabe, alunos de psicologia falando, porque a neutralidade precisam ser neutros. Vocês nunca vão ser neutros se vocês têm um corpo. Vocês têm que entender essa relação com o outro, para onde vai, de que forma ela acontece, né? E ela acontece, né, nesse encontro, né? Quando eu encontro o outro, certo? E esse outro me desperta esse tesão, né? Seja sexual, seja outra forma de tesão, Uhum. existe ali a formação de uma outra coisa aonde os dois mergulham para buscar algo, né? Para si Exatamente. mesmo, né? Então, essa viagem sem necessariamente usar droga, né? Porque eu acho que sabe, eu sou de outra geração, mas não sei conceituosa, mas a minha viagem é sem uso de droga, sabe? A O minha. máximo que eu, o máximo que eu faço é tomar vinho, mas eu gosto de ficar louca sem usar nada. Sabe? Eu tenho a minha loucura, todos nós temos, né? Essa coisa de normalidade também não existe, né? O nosso estar aqui, a nossa existência depende dos acontecimentos de fora, né? Se de repente cai uma bomba aqui, a minha existência, talvez eu não tenha ferramentas e suporte para dar conta de uma realidade tão fora do que é a minha realidade atual, certo? Então, esse indivíduo aqui, ele é coletivo também, né? Não é uma coisa assim que é um problema único, exclusivamente meu. Não.
né? Essa possessividade do pensamento, essa possessividade da emoção. O outro me desperta emoção, né? Essa eroticidade, essa sexualidade, né, Matheus? Esses dias eu estava falando para ele do olhar quando o cara está apaixonado, né? Eu mostrei umas fotos para ele lá. Nossa, essa visibilidade, né? Quando a pessoa está apaixonada, assim, aquele olhar assim que não tem como negar que o cara tá, ou a mulher, ou o cara tá apaixonado, sabe? É uma coisa visível, né? Sou boba, E né? é uma coisa mágica, né? O que faz uma pessoa ficar desse jeito, louco, né? Essa paixão, esse patos, né? Então, na arte, a gente trabalha esse patos, essa paixão, né? Essas coisas humanas, assim, que produzem outras coisas, né? Mateus, pode falar disso. Não, e falando dessa questão da paixão, assim, é uma energia tão forte, porque, assim, eu, assim, então, só para contar um pouquinho da minha história, bem brevemente, né? Quando eu comecei o teatro, infelizmente, assim, as pessoas com que eu trabalhava não me ajudaram a eu me desenvolver, né? Então eu nunca tinha entendido o que que era essa paixão, sabe? As pessoas até brigavam comigo porque eu não conseguia desenvolver isso, entender como é que funcionava. Porém, eu estava sempre presente. Eu sempre fui uma pessoa muito presente, assim, eu nunca faltei aula, eu sempre queria algo a mais, eu queria entender o que estava acontecendo, né? Eu não entendia, mas eu queria. E daí, quando eu fiz esse trabalho com a Denise, né, eu enxerguei isso, eu entendi. Só que foi algo assim tão avassalador, porque o que acontece? Por isso que eu falo, o teatro, a nossa professora, né, Silvia Monteiro, grande Silvia Monteiro, ela sempre me Um salve, brinde, teve salve, novinha, um brinde da Silvia Monteiro, ganhou, ganhou mostra nossos professores. E assim, ela sempre falou assim, né, gente, que o teatro não venha para o teatro fazer terapia, porque o teatro, assim, ele é uma terapia desde que seja assim algo, vou dar um exemplo, assim, algo direcionado, né, tal. Só que uma faculdade de teatro é algo que te transforma, né? E é algo muito potente. Eu nunca tinha percebido isso, né? Eu não tive experiência, infelizmente, eu não tive a oportunidade de experienciar isso. E quando eu fiz esse trabalho com a Denise, foi a primeira vez que eu senti isso, então foi algo muito avassalador na minha vida. Foi algo assim que mudou a minha forma de perceber o mundo, de sentir as coisas. Assim, eu sempre soube, racionalmente falando, o que, que eu sentiria. Mas quando você sente de verdade, é como se fosse um soco no estômago, né? Você fica desorientado, você não sabe o que está acontecendo, né? Por isso que eu falo, quando você for fazer teatro, olha, sempre se vincule com pessoas que querem crescer junto com você, querem construir algo grande com você e que te entendam, que busquem te entender, que busquem conversar, dialogar e crescer junto, porque o teatro ele transforma, ele é muito forte. É realmente como a Denise falou, é uma paixão, é um sentimento que não cabe aqui. E a gente tem que pegar toda essa energia, todo esse poder e jogar para o corpo, jogar para ação, né? E daí vem a verdade cênica, né? Então é basicamente isso. Não é que a emoção seja sua, é algo, pelo menos na minha experiência, né, do que eu tive, é muito engraçado, assim. A gente pensa que quando a gente vai atuar, isso vai sair da gente, né? Tipo, eu vou simular uma emoção, eu vou simular um amor, eu vou simular. Não, é algo que tá por tudo. Você é um canal daquilo. Que você vira um canal. E a partir do momento que você tem essa experiência, você muda. Você não é mais o mesmo. Então, realmente, a Silvia tinha razão. O teatro, ele, assim, ele transforma a pessoa. Então, assim, tem que ter muito amor, tem que ter muito cuidado, carinho, né? A gente tem que fazer com o coração, sabe? E, Uhum. e é isso, sabe? E o erotismo, ele surge, né? A partir disso, porque o erotismo é a manifestação disso, né? É uma das formas de manifestar essa energia, essa paixão. E o ator, o que que ele faz? Ele direciona isso para os objetivos que o ator tem no personagem. Eu vou dar um exemplo. Eu quero que o personagem seja assim assensado. Então eu vou pegar toda essa energia e direcionar para aquilo. Então isso é atuar, pelo menos na minha concepção, né? Isso é teatro, né? Então é isso. E Pode falar. eu quero dar que você vai falando coisas e eu cato aqui umas coisas muito importantes, assim. Hum,
Existem pessoas que começam a fazer teatro e surtam, sabe? A Silvia contou alguns casos, né, de alunos que tiveram problemas dessa natureza. Sim. E é justamente porque se a pessoa não tiver suficientemente com suporte emocional e tudo, né? De repente as coisas vão brotando, né? Porque essa corporeidade, né? Essas esferas que a gente trabalha dentro do teatro tem uma potência muito grande, entende? Quando se fala em Dionísio lá nos gregos, lá, né? O deus, né? Dionísio, Nietzsche também falava, né? O Thanatos, né? E o Eros, né? Que são essas duas potências, né? Que estão, e o Freud também, né? Essas duas potências que estão constantemente dentro da nossa vida, da nossa existência, elas não são palavras, elas existem enquanto potências, entende? E nem todas as pessoas têm o suporte, né? E às vezes, quando as pessoas começam a trabalhar, torna-se insuportável alguma coisa e desencadeia todo um emocional que estava ali em repouso, reprimido, né? É todo um lance, né? E porque tem muitas pessoas que falam que o teatro, vocês trabalham com a mentira. Não trabalhamos com a mentira, muito pelo contrário. Nós trabalhamos incessantemente com todos os sentimentos, emoções, sensações, tudo o que diz respeito ao ser humano, ao mundo. O tempo todo a gente está. A nossa comunhão com o outro é uma coisa que se efetiva a cada peça que a gente concretiza. Primeiro que trabalhar em grupo não é para qualquer um, Não. certo? Eu fiz a direção também da peça, né, que eu falei para vocês. Eu vejo assim, muitas coisas, entende, no relacionamento humano, dentro de um grupo, de um coletivo, elas acontecem porque o ser humano não muda, entendeu? É porque o ser humano está encaixado num grupo de teatro, ou está encaixado num grupo de não sei o quê, o ser humano continua do mesmo jeito, certo? E a gente tem que lidar com tudo isso. A única coisa que dentro do teatro a gente não pode deixar que, tipo assim, cara, Só eu não vou com a cara do Matheus. É um exemplo, né? Eu não posso dizer, estamos no mesmo grupo, né? Eu não posso deixar que isso interfira no trabalho, certo? E a gente faz o possível quando a gente está dirigindo, quando a gente está direcionando, fazendo a direção da ação, a gente tem que saber organizar essas coisas, entende? Saber minimizar as emoções que vêm, às vezes, num momento inapropriado, né? Porque quando se trata, e existe essa energia, todo ator que se depara com o palco no ato da apresentação, essa energia é uma coisa avassaladora, é um estado, né? Eu digo assim, é um estado de ser, né? Quando eu digo paixão, assim, é um estado, é um outro estado, é um estado de ser, né? Certo? E a gente sente isso visivelmente. Essa energia, ela não é uma palavra, ela acontece, né? eu só, E eu só queria. Vou dar um adendo, só um adendo. só deixa eu terminar. Então, só para terminar esse raciocínio. Então, porque não podemos deixar a nossa vida pessoal, né, o que a gente acha do outro, deixa de achar, interferir nesse momento, porque senão nós tiramos o foco, né? E se a gente tira o foco, a energia vai para um outro, se colapsa a energia e se colapsa essa comunhão do coletivo para um objetivo comum, que é o espetáculo, né? Exatamente. Pode Não, falar. não, eu só queria dar um adendo mesmo. Falando do que você estava dizendo. Por isso que eu acho que, pelo menos para mim, uma coisa que ajuda a ter o suporte é que, assim, também por causa da nossa sociedade, porque, assim, se fosse só o teatro, pelo teatro, né? Eu vou dar um exemplo, assim, não tivesse nenhuma cobrança externa, né? Da vida ou de processos,
seria mais fácil, porque, tipo assim, a gente. Porque o teatro é alegria, é você se entregar, você tem que se divertir, mesmo que seja algo horrível que você tá fazendo ali, você tem que se divertir, ver com, sabe, fazer com tesão. E às vezes a gente perde esse suporte, né, para lidar com toda essa energia por causa da pressão externa, de coisas que não são, assim, importantes, né? Então a gente a gente tem que saber separar, e isso é normal você errar. Eu errei, né? Eu acredito que a Denise também já deve ter, né? Quando a gente fala errar, é no sentido assim, não gosto de usar essa palavra, mas a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Não existe perfeição no teatro. Teatro é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode ser que a pessoa quebre a perna, pode ser que a pessoa sei lá, se machuque, ou ela tenha que sair por algum motivo. Então a gente não sabe. Por isso que eu falo, o lance. Oi? Apagar a luz, apagar a luz de repente. A Silvia, alguém falou uma vez, né? De repente está lá, apagou a luz, cara, e o público está todo lá, E não sabe? É um negócio parar. assim, né? Não, exatamente. E assim, por isso que eu falo, pra mim, o que me dá suporte, só que não é fácil, porque às vezes vem a pressão, né, de coisas. Porque o teatro em si, eu vou ser bem honesto, o teatro em si, assim, se eu pensar só no teatro, não me deixa pressionado. O que causa pressão são coisas externas, coisas do cotidiano, dinheiro, prazo, tempo. E isso, eu acho que esse é um grande problema que o teatro enfrenta na sociedade atual, no nosso tempo, né? Que a gente tem essa cobrança e a arte, ela é livre, ela não pode ser aprisionada, ela tem que ser direcionada. Mas a gente não pode aprisionar ela numa caixinha, né? E isso pro ator, que tem toda essa sensibilidade, esse entendimento, isso pode afetar, né, o ator, como ator mesmo, a pessoa. Então o lance é você saber separar e se divertir, sentir, né? Esquecer dessa pressão, dessas cobranças. Porque é o fazer, né? A Denise sempre me falou isso. O lance é fazer, é não pensar, tirar todas essas coisas que estão na nossa cabeça e deixar fluir. Só que não é Uhum. fácil. Por exemplo, eu assim, eu era mais novo, né, também, então para mim foi muito difícil, porque foi uma coisa nova na minha vida, eu nunca tinha passado por isso. Talvez se eu tivesse tido uma preparação maior, eu teria lidado melhor com isso. Por isso que eu falo, não se cobrem tanto. O lance é você fazer, se divertir, se deu errado, faz de novo, até dar certo, né? E E tá, só deixa eu falar, aproveitar o que você está falando, né? Só para eu encaixar também dentro dessa questão do erótico, né? A gente sim, está se afastando, gente, a gente está se afastando um pouco do tema, mas vamos respeitar o fluxo da coisa, né? Mas eu quero dizer assim, essa diversão não é no sentido assim, vou lá me divertir, né? Não nesse sentido. É você gozar com aquilo isso, que você. E você gozar com o que você faz é você ter uma satisfação de outra natureza que não necessariamente a sexual, isso, entende? Então, você ter tesão, que é uma coisa sublimada, né? Quando a gente fala assim de outra natureza, é praticamente a mesma satisfação, mas é um outro estado, né? sim, Então, por isso que provoca no público, provoca essa catarse, né? O teatro nunca vai ser separado do público. Uma coisa está para a outra, né? sim, E o que a gente faz, o que a gente apresenta, provoca no público uma reação de tudo que é tipo. A gente não pode prever também de que forma o público vai reagir àquilo que a gente está fazendo, né? sim, Essa catarse é justamente esse eros, esse thanatos ali, né? Essa ebulição, esse gozo, porque se o cara não tiver gozando com aquilo que ele faz, não tiver tendo um tesão por aquilo que ele faz, ele não vai passar. Olha, eu acho que ele não, por mais que ele tenha uma perícia técnica, eu acho que mesmo assim ele não passa para o público, não convence, né? Então é mais ou menos isso. Pode falar, Matheus. Não, é exatamente isso. Nossa, você falou tudo. É esse tesão, sabe? Porque. E outra coisa, eu vejo muita relação, isso na minha vida, né? Até antes de conhecer a Denise. Eu sempre vi uma relação entre a dor e o prazer. O medo
e o tesão, né? Porque se você direcionar esse tesão de uma forma negativa, ele vira medo, ele vira fobia, ele vira pânico, entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo, a gente tem que se conhecer bem, sabe? Mas é um processo, né? Eu acho que a gente tá aqui para aprender, né? Todo mundo. Mas o lance do teatro é esse. A gente tem, infelizmente, na nossa cultura, né, brasileira também, a gente tem essa visão que o teatro é globo, o teatro é glamour, é fama. Não. O teatro é você representar uma verdade inconsciente, uma verdade coletiva, e trazer isso para fora, e fazer as pessoas refletirem sobre isso, sentir algo sobre isso. Eu acho que esse é o lance do teatro. E o ator é essa canalização, ele que vai canalizar tudo isso. Então, assim, é muito. Gente, o teatro, assim, nesse ponto é bem assim, punk. Porém, se você aprende a lidar com essa energia, ele vira uma coisa assim, é um tesão, é uma coisa assim que te preenche, né? Você se sente em comunhão com você e com as outras pessoas. Tudo vira um organismo só, até o público se torna parte desse organismo, né? Como a Denise já falou. Então, o teatro é isso, é vida, né? É explosão de vida, né? E se a gente não tiver bem canalizado, isso pode se transformar em algo que não é bacana, né? Que pode te deixar maluco, né? Mas faz parte, é o ser humano, né? Mas o lance é esse, por isso que eu acho que o teatro é muito importante, muito mesmo, para o mundo inteiro. Outra coisa que eu percebo também que outras culturas, né, fora do Brasil, o Brasil ele foca muito nessa coisa do glamour, do drama, né? Tipo aquela coisa assim. E outros países focam muito na técnica, né? Na parte técnica. E esquece um pouco também dessa parte do coração, né? De sentir, de fazer, de. Então, assim, eu acho que o ser humano ele tá começando a entender esse processo, sabe? Como é que funciona, né? Talvez até a pandemia ajude um pouco isso, as pessoas perceberem. A gente ficou muito assim cego para as coisas, né? Não percebendo o que está na nossa frente, né? E eu acho que agora, quando a gente perde algo importante, a gente começa a dar valor, a gente começa a enxergar coisas que eram invisíveis. E o papel do artista como um todo, pode ser músico, ator, qualquer coisa, pintor, ele tem a obrigação de trazer essa verdade para as pessoas, revelar o que está escondido, né? E o erotismo é uma das possibilidades, né, disso se transcorrer, né? Pode falar dele. O nosso corpo é um corpo sexualizado, né? Seja padre, seja freira, seja bispo, seja Bolsonaro, é um corpo sexualizado. Entendeu? Não tem como ser diferente. Nós não somos uma máquina, né? E eu acho que, trocando de saco para mala, né, nesse momento de pandemia, essas coisas assim sensíveis do corpo, elas ficam mais contundentes, né? Sim, latente. Certo? A gente sofre quando a gente não põe em ação isso que está aí se manifestando, né? Mas existe também no senso comum uma grande dificuldade de canalizar essa sexualidade de outras formas possíveis, né? Uhum. Então, a gente vê também que a sexualidade, assim, ela tomou um parâmetro, assim, a gente vê hoje em dia homens matando mulher assim, adoidado, sabe? 100 facadas, 500 facadas na mulher com quem ele viveu 30 anos de união, né? E isso tá chegando assim a uma frequência assim absurda, tá? A gente tem que se questionar também. Isso é sexualidade? Não, talvez não tenha nada a ver com a sexualidade, né? Mas eu digo assim, pegou dentro desse composto, saiu um composto chamado agressividade e violência. Porque essa agressividade, ela existe no ser humano, né? Essa força da agressividade, ela faz com que a gente sobreviva, né? Faz com que a gente tenha vontade de levantar de manhã e fazer as coisas, né? Essa agressividade, quando a gente fala essa força agressiva, não quer dizer violência. Só que nos dias de hoje está tendo essa conotação de violência,
né? O estupro de mulheres, né? Tanto que a gente chegou a chamar, agora nós chamamos isso de feminicídio, que é uma coisa dirigida às mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres agora, elas estão, assim, conscientes de como elas podem desejar do jeito que elas querem desejar, né? Elas podem dizer não, né? Elas podem separar da pessoa, né? Se não for um relacionamento legal para os dois, né? Então, eu vejo assim que a gente está num momento assim, um momento muito difícil nesse sentido, né? Sim. Muito difícil, os homossexuais também, né? Essa essa aversão à homossexualidade e papapá, papapá. Então, a gente vê assim que é uma forma bruta e crua, né? Existe uma crueldade velada nisso, certo? E esse desejo não está sendo amparado por um processo mais elaborado de pensamento, uma coisa mais racional, né? Por isso que ele está nessa forma bruta, assim, sem juízo, desautorizado inclusive pelas leis, né? Sim. Porque apesar da delegacia das mulheres existir, muitas mulheres morrem porque não teve amparo legal, né? Então, Elas denunciaram e acabaram morrendo por ter denunciado, né? então a gente vê, assim, a gente está falando de teatro, de repente a gente entra num contexto social, né? Porque o teatro, a linguagem artística, ampara esse contexto histórico social, né? E através da linguagem artística, estética, torna-se algo, né? A gente fabrica um produto cultural, né? Mas não dá para fugir desse contexto, nós não podemos negar, né? Tem pessoas que fazem um esforço tremendo para negar o que está, assim, visível. Né, Denise? A maioria, né? É. Nega, fecha os olhos, né? Matheus, eu acho que quando se quiser encerrar, né, já são 8h10, é que a gente tem uma reunião com o grupo Hiato Coletivo, né, logo mais, então a gente tem que dar um tempinho, né? Então É, é isso. É, vou complementar uma coisa, já vou só finalizar. Então, realmente é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que o ser humano precisa aprender a canalizar essa. Porque assim, a depressão é a onda contrária disso, né? Ou você vê violência extrema, né, que é a agressividade direcionada para algo ruim, ou você vê a depressão, que é a inércia, né? Então eu acho que o ser humano precisa aprender a canalizar essa agressividade, sabe? A gente também tem muito falso moralismo que fala, você não pode falar alto, você não pode. E daí as pessoas vão guardando isso, explodem, né? Também, né? E se a pessoa não tem uma base familiar boa, não tem uma noção de cuidar do outro, de empatia, ela vai fazer atrocidades, né? Então, assim, o lance é esse, a gente precisa olhar mais para dentro de si, sabe? Perceber o que está acontecendo. A gente precisa parar um pouco de olhar só para o outro e começar a olhar para dentro de si, o que está acontecendo, né? E canalizar isso, direcionar para algo positivo, né? uhum. E a Então é arte isso. É, de agradeço ajudar. muito a presença de quem participou, né? A gente, eu respeito muito o fluxo, né? Então, às vezes a gente foge não fica preso só naquele contexto que a gente vai falando. Eu acho mais interessante respeitar o fluxo, né? Sim. E continuem participando do hiato coletivo, gente. Vamos ver o que acontece. É isso aí. Obrigada. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, viu? Isso aí. Obrigada. Valeu.